Graças a paz, igreja. Acho que a igreja não ouviu. Graças a paz, igreja. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está aqui conosco? Gilmar estava falando aqui que a igreja o adora. Quem veio para adorar o Senhor, diga amém. Glória a Deus. É o único digno de ser adorado. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós, levar o Evangelho. Hoje, Senhor, nós estamos aqui em corpo presente e nós estamos também, Senhor, online. Para você que está em casa, ouça a palavra do Senhor. Eu creio que nesta noite Deus vai mudar a visão de muitos irmãos, porque foi isso que Ele chamou a atenção desses homens, a qual o Senhor colocou o meu coração para ministrar. Senhor, nós te adoramos, eu te adoro, Senhor, porque no meio de tanta luta, de tanta tempestade, o Senhor me dá a tranquilidade, Senhor, de continuar prosseguindo, porque eu tenho a convicção que o meu chamado foi pelo Senhor, não foi por homem nenhum, foi o Senhor que me encontrou, foi o Senhor que me tirou do meio do lamaçal, e aqui estou, Senhor, para te servir em nome de Jesus, amém? Irmãos, abre a Bíblia de vocês em Mateus 14, capítulo 22 em diante. Capítulo 14, versículo 22 ao 33. Antes de iniciar a leitura, eu quero dizer aos irmãos que Deus falou muito comigo nessa passagem. Eu tenho passado junto com a minha família, provavelmente isso. E Deus me mostrou, na minha leitura, nesse tempo que eu estava me buscando a Ele, e estava tendo um tempo só de madrugada, Ele falou, fica tranquilo, eu falei que você vai chegar em algum lugar. Eu não tirei você do meio do lamaçal para você parar no meio dele. Então eu creio, irmão, que independente das minhas lutas, independente da tua luta, o inimigo da nossa alma, ele quer que nós percamos a visão de uma vida celestial com Deus. Então é no meio dessa tribulação, dessa luta, desse mar da terra que está agitado, é que eu me encontro neste momento. E Deus me deu esta palavra, para que eu mude o meu olhar, que o meu olhar continua fito ao Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu por mim. Não foi as circunstâncias da minha vida, não é a circunstância da vida de vocês que pode parar vocês. Temos que continuar marchando, porque o nosso general está à frente. Amém? Vamos ler? Quero que você que está em casa também ouça, não se desperde com coisa alguma, porque eu creio que Deus vai falar com você na tua casa, através desta palavra, porque ela não é minha, ela é do Senhor, amém? Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: és verdadeiro o Filho de Deus. Amém? Verdadeiramente. Glória a Deus. Irmãos, para começar a falar desse texto, nós temos que ir para o contexto. E o contexto está na morte de João, o Batista, em capítulos anteriores. João Batista morre por Herodes. E os discípulos de João Batista vão até Jesus e contam tudo o que ocorreu. Como aconteceu a morte de João. Jesus ouve tudo isso, entra no barco e vai para um lugar distante, para o deserto. Porque, na grande verdade, este grande mar não é mar. É um grande lago. É o mar da Galileia. Alguns conhecem como Tiberíades. Mas ele é um grande mar. É um grande lago de água doce. Então, nos meus estudos, eu vi que as pessoas moravam ao redor dali. E ele vai para um lugar distante, e as pessoas já conhecem a fama de Jesus, e vão atrás de Jesus. Eles correm, eles sabem que de Jesus vai sair coisa boa. E eles vão até onde está Jesus, onde vai acontecer um grande milagre. Um grande milagre vai acontecer. Jesus estava curando, estava tudo, mas acontece um grande milagre ali. Dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse é um grande milagre que acontece. E quando Jesus fala agora para os discípulos, e obrigando a eles, entra no barco e vai para outra banda. Essa outra banda que é para eles ir, é Cafarnaum, que eu creio que é o quartel-general de descanso dos discípulos. Pedro e a família de Pedro morava por lá. Eu creio nisso. E o que tem a ver tudo isso? É a visão desses homens. Eles viram o milagre de Deus acontecer. Eles viram, irmãos, a coisa que nós não vimos. Eles viram a multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Mas o coração desses homens ainda estavam endurecidos. E Deus falava comigo: assim está a minha igreja. Assim está ficando você, Luiz Carlos. Com o coração duro por causa da tribulação que está ocorrendo. Que esse mar agitado que está passando na tua parentela, é eu que estou permitindo. Assim está acontecendo com a igreja. E se vocês verem aqui, ele está obrigando, entra no barco, porque aí ele vai despedir o povo,
e vai orar. Deus faz algumas coisas. Ele obriga eles a entrar no barco, sai dali, despede o povo e vai orar. E diz que na quarta vigília, lá para as 3 horas da manhã mais ou menos, a quarta vigília se diz das 3 às 6 da manhã. Por esse horário, o mar está agitado. Você está agitado por causa de tantas notícias ruins? O vento tem batido ao contrário, porque você ainda está desempregado? Tem alguém na tua família também doente? À beira da morte? Eles estavam ali já achando que iam morrer. E deixa eu falar uma coisa, 4 eu conheço, que conhecia bem esse lago, conhecia bem da embarcação. André, Tiago, João e Pedro. 4. E por que que acontecia? Eles já sabiam disso. O Mar da Galileia, ou esse grande lago, ele é cercado por grandes montanhas. E há um pequeno lugar que entra o vento. E o vento sopra. E o mar parece que fica borbulhando, esse lago parece que fica borbulhando. E vai aquele vento. Então eles conheciam isso, mas disse que o mar e o vento balançavam diferente naquela noite. É por isso que esses 4 começam a ter medo. Eles sabiam que essas coisas aconteciam, mas aquela noite, algo estava ao contrário. Viram para a palavra. Pedro conhece, eles acham que é um fantasma. É no meio da madrugada. Imagina um vento forte, a chuva batendo no rosto, ninguém enxergando nada. Acharam que era um fantasma. Mas a Bíblia diz que a ovelha conhece o pastor pela sua voz. Quando ele fala para os discípulos, sou eu, não tem mais, sou eu. Pedro fala, opa, eu conheço essa voz. O que você tem dado ouvidos com tanta coisa que está acontecendo? É por aí que o coração de muitos vão se esfriar. De estar dando ouvido para tantas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos estão desempregados aqui? Levanta a mão. Vem aqui de terça-feira. Deus vai abrir a porta para você. Terça-feira, 6 horas da manhã, vem aqui. Eu fui acordar de madrugada para vir aqui terça-feira. Coisas vão mudar se a igreja começar a vir orar. Quando nós estivermos unidos. E Pedro tem uma coisa que os outros não têm: ousadia. No tempo da dificuldade, das lutas, nós temos que ter ousadia. Ele fala, se tu é o Senhor, então deixa eu ir contigo. Ele falou, então vem. E Pedro começa a ver e a viver o sobrenatural. Eu quero dizer, como é que está a sua visão para as coisas que estão acontecendo? Porque a primeira coisa que a gente faz é ver e ouvir. Como é que está, mediante a tudo que está ocorrendo? Isso é uma pergunta que você faz e responde para você mesmo. E Pedro vai andando e vai olhando para Jesus, vai conhecendo o que é Jesus. O mar está agitado, não está calmo, não está parado, as coisas não pararam, continuaram agitadas. E ele continua andando e olhando. Irmãos, Pedro já estava perto de Jesus. Mas ele faz uma coisa que eu e muitos de vocês fazem. Olha para as circunstâncias da vida. Eu estava só olhando para as circunstâncias que está acontecendo com a minha família.
E o problema de tudo isso é você submergir, naufragar. Porque eu creio e tenho certeza que Pedro estava perto. Porque a palavra do Senhor diz que ele só estende a mão e levanta Pedro. Qual que é o problema de tudo isso? A visão que esses homens ainda não tinham. Visão de coração duro. Ele volta com Pedro até o barco. E ele entra no barco e os demais falam o que, irmãos? Quem é esse? Quem é este? Que faz o vento e o mar se acalmar. Quem é este? Quem é esse, igreja? É Ele que vai fazer o mar que está agitado na tua vida se acalmar, irmão. A pergunta que você faz para você mesmo: você sairia do barco hoje? Você teria a mesma coragem que Pedro teve? Responda para você mesmo. Porque é fácil falar que esse Pedro aí, andou sobre as águas e chega até Jesus. E você que não saiu do barco? Quero fazer uma ilustração de um grande escritor chamado Leonardo Boff. É essa visão que eu quero passar nessa noite. Qual a visão que você tem? De águia ou de galinha? Leonardo Boff tem um livro que ele vai falar sobre isso. A águia e a galinha. Duas aves muito semelhantes. Um certo camponês, num dia, pega ali na sua vizinhança e sai atrás de um pássaro para criar. E lá ele viu uma pequena águia no seu ninho. Ele pega aquela águia, leva para a sua fazenda e coloca junto com as suas galinhas. Se passam 5 anos e um naturalista vem visitá-lo. E andando pelo seu jardim, ele olha e fala: aquela é uma águia. Ele falou: não, é uma galinha. Já foi águia, mas agora é galinha. Não, uma águia sempre será águia. Ele falou: não, já se acostumou, virou galinha. Ele falou: posso fazer um teste? Pode. Ele pega aquela grande águia, coloca no seu braço, sai e fala para ela assim: voa, você nasceu para voar, você é uma águia. A águia abre aquela asa de 3 metros, olha para o galinheiro e vê as galinhas ciscando. Abre a sua asa e voa até as galinhas. O camponês olha e fala assim: não falei para você? É galinha, já virou galinha. Ele falou: posso fazer mais um teste? Ele falou: pode, fica à vontade. Ele pega uma escada, vai em cima da casa do camponês, pega aquela águia e fala para a águia: você é águia. Voa, você nasceu para voar. A águia abre as suas asas de 3 metros, vai se lançar em voo, olha para as galinhas e volta até as galinhas. O camponês olha para o naturalista: é galinha, já virou galinha. Não conformado, o naturalista, ele chega e fala assim: posso fazer mais um teste amanhã? Pode. Ele sai de madrugada junto com o camponês para bem longe do sítio, vai em grandes montanhas, pega a águia, coloca no seu braço novamente. Ao nascer do sol, ele coloca a águia ao nascer do sol e fala assim: abre os teus olhos e as tuas asas, porque você é águia,
Você não nasceu para estar aqui na terra, você nasceu para voar. A águia abre as suas asas, começa a bater, olha para um lado, não vê mais galinheiro, começa a bater suas asas e voar, voar, e já se confunde com o azul do céu. E some. Conclusão disso. Os discípulos, como muitos de nós hoje em dia, fomos chamados para ser águia, e não para ser galinha. Mas nós temos o comportamento de galinha. E o Senhor está falando nesta noite: você nasceu para ser águia. Eu te coloquei dentro de você o meu espírito. É isso, irmãos. Mas até quando que eu e muitos de vocês vão ter comportamento de galinha? E Deus me deu essa palavra. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas há pessoas que nos fazem pensar como galinhas, mas nós somos águias. Pessoas no seu trabalho, pessoas do seu convívio, fica toda hora dizendo que você não é ninguém, que você não é nada. Muitos falam de Pedro, mas Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco. E nós sairíamos do barco? Eu fiz essa pergunta. E eu fui transportado até esse lugar agitado, comparando do que eu estou vivendo. Eu só tenho uma opção: sair do barco, e é o encontro de Jesus, e ficar com Ele, porque a palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos aqui de passagem. Forasteiros, diz o pastor Nilo, 70 anos, 80 anos, é muito pouco para a eternidade, irmãos. Mas nós pensamos ainda como galinha, e não como águia. Essa palavra remete à fé, mas Deus falou assim: eu quero falar de visão. A visão que Pedro teve, os demais que estavam no barco não teve. Eu estou há 3 anos aqui, e creio na visão que Deus já deu para o apóstolo. Eu creio nisso. E quem crê, verás. Quem crê, verás. Quem persistir e começar a ter visão de águia, verás. Então, irmãos, eu quero dizer nesta noite, que essa foi a visão que Deus me deu. Essa palavra que Deus me deu. Para que nós sejamos águia do Senhor. Ele tem me dado livramento, irmãos. Livramento de morte. Alguns sabem aqui na igreja do que eu estou falando. Desde a minha conversão, Deus tem me libertado da mão do inimigo. Eu só tenho que glorificar o Senhor. Talvez você veio aqui numa expectativa de sair lutando, gritando, glória a Deus. Eu também não vim aqui para receber aplauso de ninguém, porque o único que merece aplauso é o Senhor Jesus. É isso que eu tenho no meu coração. Eu quero colocar hoje a você a pensar, sair daqui pensando, se vai continuar tendo esse comportamento. Vai ser águia ou galinha? Eu estou falando independente das suas circunstâncias, independente do mar estar sendo agitado. Mas Deus, o que Ele falou para mim e para você, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Ele falou que o barco iria chegar do outro lado da banda,
E o barco chegou. Ele vai chegar. Se foi Deus que prometeu, Ele não é homem para que minta e nem se arrependa. Ele vai cumprir. Agora, se você recebeu uma palavra de homem, pode duvidar, é outra coisa. Mas eu estou falando de um Deus que tudo pode. Eu estou com uma pessoa que eu amo entre a vida e a morte. Mas eu creio, se Deus quiser, se for da vontade dEle, ele é curado. Infração, no último minuto, todo mundo, último suspiro. Deu o último suspiro. E Deus falou assim, agora ninguém acredita mais? Eu levanto ele. Salmo 121, irmãos, diz assim, o salmista olhando para um monte de monte. O olhar dele estava nos montes. Nos estudos que eu faço, nesses montes estavam muitas pessoas queimando os incenso para outros deuses. É por isso que ele pergunta, da onde virá o meu socorro? E o Senhor responde, o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É por isso que ele pergunta, da onde virás? Porque ele está olhando um monte de incenso sendo queimado, adorando outros deuses. Ele fala, ei, o teu socorro não vem daquele lugar. O teu socorro vem de mim, que criou o céu e a terra. Essa palavra, irmãos, que eu tenho para vocês. E que você saia com ela no seu coração, fazendo a própria pergunta. Amém? Se você crer nessa palavra, você pode adorar e aplaudir ao Senhor. Amém? Aleluia. Se Pedro teve pouca fé, imagina os que ficaram no barco. Irmãos, gostaria que vocês levantassem a mão de vocês. A irmã Lúcia pede oração para o João, que vai ter uma cirurgia. Essa cirurgia vai ser urgente, eu não sei se vai ser hoje, se ela vai ocorrer hoje, ou quando ela vai ocorrer. Mas eu quero que você levante suas mãos e vamos orar pelo irmão. Eu gostaria também de orar pelo meu sogro Clóvis, que está com câncer, passando uma fase muito difícil. Mas eu creio no poder de Deus. Senhor, soberano Deus e Pai, nesta noite, Senhor, como igreja, nós nos unimos, ó Deus, para interceder, para pedir, Senhor, crendo que o Senhor é aquele que faz abundante mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, eu peço pela vida do irmão João, que vai passar por uma cirurgia, que o Senhor venha usar aos médicos, Senhor, para concluir essa cirurgia com sucesso. Vai caindo por terra toda a enfermidade, tendo fé, Senhor, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Assim também eu peço para o meu sogro Clóvis, que ele fique nas tuas grandes mãos, numa mão poderosa, do grande eu sou. Pedro, quando ouviu a tua voz, ele pôde entender que era ti, Senhor. Assim, Senhor, tanto o irmão João quanto o seu Clóvis, o meu sogro, possa entender que é o Senhor que está na vida deles, que é o Senhor, Pai, que tem projeto na vida deles e da família, Senhor, que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te clamamos, como fez o povo, Senhor, do Egito. Inclina, Senhor, nesta noite os teus ouvidos,
para essas vidas, Senhor, levando cura. Aqueles que chegaram aqui, Senhor, sem esperança, com uma visão totalmente turva, Senhor, vai cair nas arestas desse povo, da tua igreja, Senhor. Coloca a visão de águia, Pai, porque nós sabemos que a águia, Senhor, ela vai atrás da sua caça, a 1 quilômetro, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos por essa vida, pelo renovo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Então aplauda e glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Amém.